pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Nos últimos dias, observando aí o contexto nacional e mundial, não tem como não lembrar, né, de Zygmunt Bauman, né, os seus Tempos Líquidos, né, cujo livro aqui eu recomendo, né, um livrinho curto aí, mas com uma visão que fez com que eu buscasse Ítalo Calvino para trazer para vocês um pouco do que eu senti, né, e compartilhar com vocês, né. O Ítalo Calvino, ele diz que a vida de uma pessoa, ela consiste num conjunto de acontecimentos no qual o último poderia mesmo mudar o sentido de todo o conjunto. Não porque conte mais do que os precedentes, mas porque, uma vez incluídos na vida, os acontecimentos dispõem-se segundo uma ordem que não é cronológica, mas que corresponde a uma arquitetura interna. Uma pessoa, por exemplo, ela lê na idade madura um livro importante para ela, que a faz dizer: como poderia viver sem o ter lido? E ainda, que pena não o ter lido quando era jovem. Pois bem, essas afirmações não fazem muito sentido, sobretudo a segunda, porque a partir do momento em que ela leu aquele livro, a sua vida torna-se a vida de uma pessoa que leu aquele livro. E pouco importa que o tenha lido cedo ou tarde, porque até a vida que precede a leitura assume agora uma forma marcada por aquela leitura feita no tempo que ela aconteceu, né? Então, aqui eu trago, mais uma vez, uma observação sobre o valor da leitura. A leitura poética, né? A leitura de autores brasileiros. Como passar pela vida sem ficar com a dúvida de Dom Casmurro? Como passar pela vida e não observar uma análise jornalística da Guerra de Canudos feita em uns sertões? Como passar pela vida sem acompanhar a visão tão precisa, né, de um livro do Cortella, Qual é a Sua Obra? Como passar pela vida sem observar a singeleza das palavras e a sinceridade de Mário Quintana? Como passar pela vida sem observar a grandeza do que escreve, né, a realidade dura de Carolina de Jesus e seu quarto de despejo? Como passar pela vida sem observar a magnitude de tudo que Maquiavel, de tudo que Thomas Hobbes, de tudo que Rousseau, de tudo que Montesquieu, de tudo que Max Weber, de tudo que Durkheim desenvolveu, né, numa visão sociológica múltipla e necessária para entendermos um pouco do que é a vida em sociedade. Seja nesse universo de ansiedade que nós vivemos agora, seja na ilusão das certezas que boa parte da humanidade vai repousar hoje, amanhã e, lamentavelmente, sempre, né? É melhor viver de incertezas e buscar o conhecimento de maneira constante, como diz aí a afirmação do Calvino, através de uma boa leitura, mesmo lá na velhice, né, do que atuar a favor de um negacionismo, do anticientificismo que faz a humanidade regredir, né? Essa possibilidade de evolução linear que nós até, né, quem já passou dos 40 observou muito, né, que
escala evolutiva, o céu é o limite, nós sabemos que ela é mentirosa, né? No fundo, a humanidade ela tem saltos de civilização, mas muitas vezes ela escorrega na barbárie, né? Nós estamos aí, né, escorregando bastante na barbárie, né? Na barbárie dos Estados Unidos, na barbárie do Brasil, na barbárie da Hungria e nas barbáries que são repetidas, né? Da Arábia Saudita, da Coreia do Norte, né? Onde, né, a liberdade do pensamento ela é tolhida, né, em nome de uma concepção de sociedade homogênea, né? E nós sabemos que isso, né, essa discussão sobre liberdade numa ideia homogênea de sociedade combina muito mais com ditadura, não com democracia, tá? E Bauman viveu todas essas contradições ao adotar princípios socialistas, mas não permitir que a sua cabeça fosse, né, dominada, né, por algo que podasse a liberdade de pensamento, tá? Então nós temos que reivindicar o direito a pensar diferente, só que pensar com sustentação científica, pensar com sustentação civilizatória. Sem isso, o nosso pensar é vazio, sem isso, o nosso pensar é excludente, e não é isso que nós optamos por sociedade, uma sociedade que respeite o direito do outro, né, desde que haja reciprocidade e desde que haja um ambiente para um debate sadio, né, onde as agressões, mesmo só verbais, né, não levem à ruptura, né, do necessário conflito de ideias, que nos leva mais longe, nos devolve a civilização e diminui esse cenário de barbárie em que nós, infelizmente, convivemos, mas vamos superar com muito bom humor e com muita leitura. É essa a nossa observação de hoje. Um abraço.